Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. Um homem-bomba revitalizou a aliança entre o governo Lula III e o Supremo Tribunal Federal. Desde a manhã desta quinta-feira, as declarações de autoridades do Executivo e do Judiciário se confundiram, tamanha a sua semelhança. Elas tinham uma ideia-força. O atentado na Praça dos Três Poderes foi um ato político executado por um extremista. E elas tinham também uma agenda. A anistia aos extremistas do 8 de janeiro é um erro e ameaça o país. O momento para o realinhamento entre o governo e o Supremo é oportuno. Lula saiu derrotado da eleição municipal, viu a direita vencer a eleição nos Estados Unidos, sua popularidade caiu e ele está prestes a anunciar um corte de gastos impopular. Não há dúvidas de que o atentado na Praça dos Três Poderes, teve conotação política, mas também não há dúvidas de que o episódio está sendo usado politicamente. Estão conosco hoje aqui a jornalista Bárbara Baião, diretora e analista política do Jota, plataforma especializada na cobertura do judiciário. Ela está nos nossos estúdios em Brasília. Bem-vinda, Bárbara. Oi, Caio. Boa noite a você e a todo mundo que nos assiste. Um prazer voltar aqui à CNN e sempre à disposição. Excelente ter você aqui conosco, Bárbara. E nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner. Bem-vindo, Daniel. E daqui a pouco, Murilo de Aragão, CEO da Arco Advice, também está conosco, está se posicionando lá em Brasília. Antes, vamos só atualizar essas informações desse day after do atentado na Praça dos Três Poderes. Depois de 24 horas, autoridades avançam na investigação do caso. A Polícia Federal tenta desenhar os passos de Francisco Vanderlei Luiz, o homem que morreu nas explosões. E hoje à noite, agora há pouco, foi confirmado que ele esteve na Câmara dos Deputados horas antes do ataque. A repórter Luciana Amaral traz os destaques do dia. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Isso mesmo, a assessoria da Câmara dos Deputados confirmou então que o homem esteve dentro do anexo 4 da Câmara ontem por volta das 8h15 da manhã. De acordo com a casa, ele esteve ali no anexo, foi ao banheiro e saiu logo em seguida, sem chegar a ir a algum gabinete de deputado federal. Agora há pouco, então, também a assessoria da Câmara divulgou imagens do circuito interno de segurança que mostram essa presença do homem da casa. Ele chega, inclusive, a passar pelo detector de metal. A Polícia Legislativa fez uma varredura por todo o caminho, todo o trajeto pelo qual ele andou, mas nada de anormal foi encontrado. Em outras imagens, a gente também pode perceber a explosão do carro no estacionamento público que fica do lado do anexo 4, também da Câmara dos Deputados. A gente pode ver bastante fumaça e ainda o trabalho dos agentes de segurança do Corpo de Bombeiros na tentativa de apagar o incêndio, o carro que estava cheio de explosivos no porta-mala. Ele, então, à noite, acabou indo para a Praça dos Três Poderes, detonar os explosivos, onde ele também acabou morrendo no local. A Polícia Militar esteve hoje numa casa que tinha sido alugada por esse homem em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, uma casa bem simples que também estava lotada de explosivos. Um até explodiu quando o robô da polícia foi abrir uma gaveta. Ninguém ficou ferido. E também a Polícia Federal segue nas investigações. Em depoimento, o filho do homem disse ter recebido uma mensagem em tom de despedida do pai. Mensagem essa que ele acabou dizendo que só percebeu o teor, entendeu o teor depois do atentado, depois do episódio. Ele disse ainda que o pai teria convicções políticas, mas nada radical. A ex-mulher do homem também relatou que a ideia dele seria matar o ministro Alexandre de Moraes. Só para finalizar, a Polícia Federal também fez buscas na casa do homem em Rio do Sul, Santa Catarina, e também já começou uma perícia no aparelho celular dele. Caio, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Vamos lá para Brasília. Começar por você. Bom, antes de apresentar, acho que o Murilo de Aragão, CEO da Arco Advice, já está conosco. Bem-vindo, Murilo.
Boa noite, Bárbara. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, meu caro. Vamos lá, Bárbara. Nessas primeiras 24 horas, me parece, pelo menos, que o atentado fortalece o governo, fortalece o Supremo Tribunal Federal, fragiliza a agenda bolsonarista ali, né? Principalmente a tese da anistia ao 8 de janeiro. É a sua percepção também, Bárbara? É sim, Caio. Acho que tem algumas camadas aí que jogam contra o ex-presidente Bolsonaro nesse momento aí, né? O day after desse atentado. A primeira delas, assim, institucionalmente falando, em termos de investigação, isso deu força para a Polícia Federal concluir na semana que vem aquele inquérito que envolve a trama ali de atos de 8 de janeiro e fazer essa relação, né? Não tratar o caso de ontem como um episódio isolado no momento em que o presidente Bolsonaro justamente vinha ganhando tração ali, a pressão sobre a anistia relacionada aos envolvidos e todo o discurso que poderia abastecer ou fortalecê-lo ali na disputa presidencial em 2026. Um outro ponto, como você mencionou na abertura, é essa questão da inelegibilidade que ficou mais distante, porque o inquérito da Polícia Federal não tem correlação direta, mas assim, ele deve adicionar aí uma camada a mais de pressão para uma possível denúncia que deve ser oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Bolsonaro nessa trama golpista de 8 de janeiro, e essa inelegibilidade no Congresso fica mais difícil também, porque agora você tem ali não só os atuais presidentes de Câmara e Senado, como os futuros ali, franco favoritos, Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado, eles não querem nem ouvir falar mais sobre esse projeto de lei que já estava sendo tocado um pouco de lado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E, por fim, o presidente Bolsonaro, que estava tentando ali repaginar o seu posicionamento político, a sua mensagem de que era um candidato, alguém ali defensor da democracia, tem se manifestado publicamente nessa direção, tem ali um momento difícil de também, uma vez com a inelegibilidade mais consolidada, talvez para esse cenário de 26 e até 2030, o desafio de manter a sua hegemonia nesse campo da direita que se mostrou muito dividida na eleição municipal. Então, assim, todas essas camadas aí demonstram, sim, que nesse primeiro momento o principal perdedor é o ex-presidente da República. Perfeito, Bárbara. Murilo, eu vou pedir para você um olhar específico ali para o Supremo Tribunal Federal e para o governo também, claro, mas antes a gente só vai ver como que as declarações, né? Qual que foi o tom das falas das autoridades do Executivo e do Judiciário, né? Que usaram ali o atentado, como a Bárbara já brifou a gente aqui, para tentar enterrar de vez esse projeto de anistia, principalmente aos condenados pelo 8 de janeiro. A Polícia Federal e os ministros da Corte veem, sim, uma possível relação entre os casos. Vamos ver na reportagem de Thaisa Medeiros. Os ministros do Supremo abriram a sessão desta quinta-feira lamentando o atentado. Onde foi que nós nos perdemos nesse mundo de ódio, intolerância e golpismo? Porque subitamente se extraiu o pior das pessoas. Mais cedo, num evento do Ministério Público, Alexandre de Moraes relacionou o ataque em frente ao STF ao chamado Gabinete do Ódio. É um contexto que se iniciou lá atrás, quando o Gabinete do Ódio, o famoso Gabinete do Ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente. Moraes foi designado relator da investigação da Polícia Federal sobre o atentado por causa da possível relação com os atos antidemocráticos que tem o ministro à frente dos processos. Entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas é conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado agora num período recente. Nos bastidores do STF, o entendimento é que o caso dá força para que Moraes dê andamento a outros inquéritos, como o das milícias digitais e as fake news. Ambas foram instaladas há anos, mas recentemente receberam novas críticas, não só da oposição, mas também de profissionais do direito. A esquerda ainda vê no atentado um forte motivo para barrar o projeto de lei de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, pauta defendida pela oposição, em especial pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E falar em anistia nesse momento é acenar para a impunidade, é acenar para os criminosos.
E a impunidade, ela é o fermento da violência, do ódio, da intolerância. A oposição no Congresso e aliados de Bolsonaro adotam um discurso de que o caso envolvendo Francisco Vanderlei foi um ato isolado. Nas redes sociais, o ex-presidente Bolsonaro disse que já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para as diferentes ideias e que a defesa da democracia não será consequente enquanto não se restaurar o diálogo entre todas as forças da nação. Murilo, tem um oportunismo aí também do Palácio do Supremo para aproveitarem o episódio e tentar enterrar de vez a anistia aos investigados do 8 de janeiro? Olha, o discurso sim, mas a questão da proposta de anistia, ela tramitaria com muita dificuldade, né? Principalmente porque ainda não existe um quadro definitivo de quem é culpado ou não. A gente deve lembrar que o Brasil tem tradição de anistias. Tivemos a anistia geral, ampla e restrita, no final dos anos 70, tivemos anistia nos casos de Jacarecanga e a base do cachimbo, no governo Juscelino Kubitschek, o próprio Duque de Caxias também anistiou militares no Exército no século XIX. Então, a questão da anistia não está colocada de uma forma completamente despropositada. Porém, tendo em vista o fato de que não há ainda uma delimitação clara dos culpados e da extensão do que aconteceu em 8 de janeiro, isso também já era um ponto que fragilizava a ideia. Agora, com esse ato terrorista, a questão fica comprometida. Ela pode até voltar adiante, mas dificilmente, no quadro atual, isso será viável. E outro ponto importante é que o próprio Supremo Tribunal Federal estava incomodado, parte dele, com o andamento desses inquéritos. Alguns ministros achavam que havia excessos na investigação, na demora da investigação, até excessos nas penalizações das pessoas envolvidas em 8 de janeiro, e o fato é que este atentado terrorista une o Supremo Tribunal, dá força ao ministro Alexandre de Moraes na investigação dos casos e coloca uma suspeita muito grande da conexão disso, como disse o ministro Alexandre de Moraes, com o gabinete do ódio. Claramente, nós vemos, se lembrarmos que em 7 de setembro de 2021, houve um pronunciamento muito agressivo do então presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal, e que causou até uma ameaça de impeachment do então presidente. Então, é evidente que não há como desconectar todo esse ambiente de polarização radicalizada com o que ocorreu ontem e com essa pauta do momento que era da questão da anistia. Mas também esse episódio, de certa forma, afeta toda a pauta que estava em discussão agora, como a própria agenda fiscal, a questão da jornada do trabalho, o orçamento, reforma tributária, tudo isso já num período curto que seria debatido no Congresso, ficou prejudicada pela derivação da atenção ao problema gerado pelo atentado terrorista de ontem. Caio. Bom, Daniel, eu vou pegar pela primeira metade ali da fala do Murilo a questão do Alexandre de Moraes, principalmente, que já vinha sendo questionado não só dentro do Supremo, como o próprio Murilo coloca, mas também por muitos setores da sociedade, setores da economia e setores não bolsonaristas, né, criticando o que consideram ali excessos do ministro Alexandre na condução dos inquéritos. De alguma maneira, o retrato hoje, 24 horas depois, é de um ministro novamente fortalecido, mais uma vez por um atentado ali na Praça dos Três Poderes? Caio, este é um evento de magnitude suficientemente grande para provocar uma reacomodação das placas tectônicas aqui de Brasília. Claro que a gente está fazendo uma análise ainda sangue quente, 24 horas praticamente depois do evento, e a análise que nós faremos daqui a um mês ou daqui a um ano vai mudar um pouco com o decorrer dos acontecimentos. Mas o que a gente pode prever agora, a preços de hoje, é mais ou menos o seguinte, e envolve o Supremo, envolve o ministro Alexandre de Moraes. O evento de ontem recria esse clima de união entre poderes e autoridades em defesa da democracia, que é um discurso que a esquerda, o PT e o governo trafegam muito bem. Segundo, reverte essa pressão crescente que havia sobre Alexandre de Moraes para encerrar o inquérito das fake news, das milícias digitais e dos seus desdobramentos, que já tem mais de 2.000 dias correndo. Alexandre de Moraes sempre poderá alegar que
ora, eu preciso manter esses inquéritos abertos porque as ameaças são permanentes. A qualquer momento eu posso ter fatos novos e preciso ter instrumentos para combatê-los e atacá-los de forma muito célere. Esse discurso de Alexandre de Moraes se fortalece para contrapor quem o criticava justamente pela demora. Deixa o STF como um todo menos acuado, eu diria até mais à vontade, para já, dia 27 de novembro, tratar no julgamento da regulamentação das redes sociais na prática, porque se trata disso. É o julgamento de um artigo do Marco Civil da Internet, mas no fundo o que vai estar em discussão, de certa forma, é a regulamentação das redes sociais, um debate que o Congresso já se recusou a fazer. E, por fim, ajuda o governo, possivelmente, a estancar, se não a popularidade em si do presidente Lula, ajuda a estancar um debate que não o favorecia. Não o favorecia porque havia uma pressão muito grande para falar de corte de gastos, para falar de militares, para falar de assuntos espinhosos que não eram favoráveis ao governo. Agora é como aquele boxeador que estava acuado ali um pouco no cantinho do ringue e consegue, por um golpe imprevisto, virar um pouco o decorrer, pelo menos, daquele round, daquela luta contra o adversário. Ô, Bárbara, vamos olhar o golpeado, pelo menos em tese, né? Que seria, politicamente falando, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No tweet que nós mostramos ali no VT, eu tenho a anotação aqui, ele defende um ambiente pacífico para o debate de ideias, defende o diálogo, defende as instituições. De certa maneira, aparentemente, pelo menos no discurso, nos parece um ex-presidente bastante moderado e até, de certo ponto, diferente de alguns momentos ali durante a presidência dele. Ele está se distanciando, vamos dizer assim, politicamente, dos radicais que o apoiam, justamente por estar obcecado, com razão até, considerando as razões dele, em sua anistia e ao retorno à sua elegibilidade? Você vê ele se distanciando ou é um jogo ali do próprio Jair Bolsonaro, pessoa física? Como que você enxerga? Não vejo uma distância, Caio, mas acho que sim, tem uma tentativa de repaginação como animal político que o ex-presidente de tentar surfar o momento que estava vindo ali, né? Então, tinha um momento muito desfavorável a ele ali, né? Claro, com a inelegibilidade, mas uma demonstração de força da direita local aqui na eleição municipal. Teve um sinal ali de alerta, né? Com Pablo Marçal em São Paulo, com essa questão da direita dividida, mas há uma semana a vitória de Donald Trump jogou aqui certa pressão para a classe política no geral e até se falava, né, sobre um aumento da pressão no Supremo Tribunal Federal para tornar Bolsonaro elegível ali em 2026. Então, eu enxergo talvez essa tentativa de repaginação dele como alguém que estava fazendo os movimentos políticos e institucionais ali para viabilizar ou para tentar pavimentar um possível caminho ali para voltar à regra do jogo ali e tentar viabilizar a sua própria reeleição. Lembrando também, Caio, acho que tem uma coisa importante aqui, ouvindo um pouco o Daniel e também o Murilo, que em 2022 o fator democracia, por todo o discurso retórico do presidente e pelas ameaças que fez principalmente ao judiciário, foi uma bandeira muito importante para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive com a aliança ali com Alckmin, né, no sentido de frente ampla. A gente via na eleição municipal um fortalecimento da direita, mas não se tinha ali questionamento de urna, ou o fator judiciário não foi um tema político e que agora, de alguma forma, o episódio de ontem traz de volta à cena com essa tentativa de repaginação de Bolsonaro. Se vai dar certo ou não, o tempo dirá, mas de fato os caminhos ali não são, nessas primeiras horas ali, não são tão positivos, até pensando que, para além do que o Daniel falou de uma janela política para o Lula reorganizar esse discurso de união institucional, tem ali um novo acordo de emendas que pode melhorar um pouco essa governabilidade para o Lula, com essa relação de partidos de centro e mudança de casas também na Câmara e no Senado, que pode ajudar a manejar um pouco aí essa retórica também contra o ex-presidente. Ô Murilo, o que me chamou muita atenção nessas 24 horas, nós saímos das eleições municipais aqui no Brasil, e nós analistas, repórteres políticos todos, com uma grande leitura de que a polarização política no Brasil foi neutralizada.
E em 24 horas, essa polarização política ela foi hiperpotencializada, com as bolhas à esquerda e à direita, os petistas, os lulistas, os bolsonaristas, tentando se apresentar e pôr na praça as grandes teses, né? A esquerda defendendo a tese de uma conexão com o bolsonarismo e com o 8 de janeiro muito forte, e a direita, bolsonarista principalmente, defendendo a tese do lobo solitário, né? De nenhuma relação com o Bolsonaro. Era uma falácia, né? Que nós defendemos e analisamos que a polarização política havia sido neutralizada no país e o resultado das eleições municipais era um exemplo disso? Caio, a voz das urnas é muito clara, não houve uma escolha radical, né? Nem a esquerda nem a direita, houve uma escolha muito pragmática. E o grande desafio, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, aliás, o Bolsonaro tem um outro desafio, que é a própria questão da inelegibilidade, é conquistar o centro, porque quem ganha a eleição, quem decide a eleição é o centro. O Lula ganhou por causa do centro, não foi por causa da esquerda. E o Bolsonaro ganhará ou ganharia uma eleição se tivesse ou se tiver o apoio do centro. Então, o centro político do Brasil não é o centrão, mas é o centro, o eleitor de centro, aquele que vota à direita ou à esquerda de acordo com o momento, continua sendo o eleitor decisivo. O que aconteceu ontem, a própria reação do Bolsonaro não foi boa em relação a esse tipo de eleitor. Seria necessário para vamos dizer, convencer ou enfatizar o seu apreço às instituições e à democracia, um discurso mais enfático, mais duro, condenando o ato terrorista. Não basta dizer apenas que é um ato de lobo solitário. Provavelmente até o é, mas isso a gente não sabe ainda. Também há desconfiança que, pela amplitude da operação, ele tenha tido a ajuda de outras pessoas. Então, a questão é muito delicada para ele apenas ter um discurso institucional nesse momento. Haveria que ter uma postura mais agressiva em contra o que aconteceu. Então, eu não acho que a voz das urnas deve ser desprezada. O país quer uma solução de centro e o centro vai definir a eleição em 2026, sem a menor dúvida. E, politicamente, o centrão ou os partidos que integram esse centrão alargado são os partidos que têm grandes vantagens. O PT saiu com desempenho pífio frente ao fato de ter uma máquina governista. Pior, não tem uma grande narrativa e se apropria das narrativas conjunturais, como a democracia, o atentado, para dar vida ao seu discurso. É muito pouco. O povo quer outro tipo de discurso. E isso ficou claro com o resultado das eleições municipais. Caio. Bárbara, eu vou encerrar esse bloco com você. Vou te pedir para ser muito breve, temos 1 minuto apenas. Você vê um impacto em termos de agenda econômica? O Murilo já pincelou um pouco isso na avaliação dele, pelo que eu notei, sim, há um impacto em termos de agenda legislativa. Você aposta ali em Brasília um pouco travada nas próximas semanas, justamente em relação a esse atentado? Você tem 1 minuto no máximo. Eu vou abrir uma divergência fraterna aqui com o Murilo, porque eu aposto que não. E acho que um exemplo disso foi que ontem, durante o atentado ali, o Senado continuou votando naturalmente ali, como se nada tivesse acontecido, o projeto das emendas parlamentares, o novo marco regulatório, digamos assim. Então eu aposto que depois do G20, o ministro Haddad vai apresentar esse pacote aí de revisão de despesa, que está estimado ano que vem ali em 30 bilhões de reais, e que sim, a gente deve ter uma vida útil ali de votações até dezembro assim, tanto para esses novos presidentes de Câmara e Senado mostrarem ao que vieram ali o Congresso, e também o Congresso, acho que um pouco tentando fugir, de alguma forma, dessa polarização, dessa narrativa, ainda mais que quer agora, mais do que nunca, tocar de lado qualquer tipo de discussão de anistia ali. Então, eu acredito que vai ficar numa pauta econômica, até pensando também na aprovação do orçamento de 2025. Caio. Bom, Bárbara Baião é diretora e analista política do Jota, que é a plataforma especializada na cobertura do judiciário. Bárbara, um prazer revê-la, viu? Muito obrigado por estar conosco. Volte sempre. Prazer é todo meu, Caio. E também ao Murilo de Aragão, que é CEO da consultoria Eco Advice, cientista político. Muito obrigado, Murilo. Bom feriado aí para ti, meu caro. Obrigado a todos, Caio. Obrigado. Bom feriado a todos também. O Daniel Rittner fica conosco e vamos ao intervalo, porque daqui a pouco vamos falar sobre as falhas dos órgãos de inteligência que poderiam eventualmente ter até evitado o ataque em Brasília. Até já.